Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre mitose e a sua relação com o câncer, né? É um conteúdo do ano passado, mas que a gente está fazendo uma revisão das sociais. Então, a gente vai relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Então, a nossa unidade temática é quem? A mitose, mecanismo básico de reprodução celular, e as mitoses descontroladas que levam aos tipos de cânceres. Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisinhas. Então a mitose é um processo de divisão celular, aqui vamos resumi-la, né? Onde eu tenho uma célula que vai se dividir e vai formar duas novas células exatamente iguais. Quando eu digo exatamente iguais, é que elas mantêm o mesmo número de cromossomos, né? A mesma quantidade. E a mitose, ela é super importante para a manutenção da vida. Por quê? Porque se ela mantém esse número de cromossomos constantes dentro da sua célula. Então, vamos supor, você fez um machucadinho na mão, né? Esse machucadinho, ele vai cicatrizar. Como é que ele cicatriza? Pelo processo de mitose, porque as células vão se reproduzir. Cada célula vai produzir duas exatamente iguais, tá? Qual que é o problema do câncer? Quando eu tenho mitose descontrolada. Então, aí eu posso levar ao câncer, tá certo? E a gente vai ver um pouquinho as maneiras de prevenção. Então, olha só. Quando a criança cai, se machuca, então o tecido epitelial foi lesionado. Depois de um período, o tecido cresceu, fez a casquinha, recuperou. Então, quem que é o responsável por esse processo de cicatrização? Eu já dei um spoiler ali, né? Que eu já disse que era a mitose. Lógico que é a mitose. Então vamos lá, eu tenho uma célula que para se dividir e formar duas aqui, ó, exatamente iguais, tá vendo aqui esse desenho azul e o verdinho, ele está representando o cromossomo. Então aqui é como se eu tivesse uma célula com dois cromossomos. Pensa comigo, como que uma célula com dois cromossomos se divide, né, forma duas e com dois cromossomos? Porque antes dela se dividir, ela tem que duplicar o seu material genético. Então, ela duplica o material genético, aí ela consegue se dividir e formar duas células exatamente iguais. Vamos pegar o nosso exemplo. A espécie humana tem 46 cromossomos dentro de cada célula, com exceção do óvulo e do espermatozoide. Ou seja, então, quando a nossa célula se divide por mitose, ela duplica esse material genético para conseguir formar duas novas células com exatamente 46 cromossomos cada uma. Aqui é o processo então da mitose. Aqui não foi colocado, mas aí a gente lembra que a mitose tem 4 fases, né? Aquela que a gente decora assim: prometa, ana, telefonar. Pro de prófase, meta de metáfase, ana de anáfase e telefonar de telófase. Então, são as fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nessas fases aqui, bem resumidamente, vão acontecer esses processos aqui. Então, a gente tem primeiro o crescimento, né? Lógico, a célula vai, lembra que eu falei, ela vai ter que duplicar o material genético para conseguir dividir e formar duas exatamente iguais. Então, olha, eu tinha dois, olha o cromossomo aqui, ó, duplicadinho, tá vendo que ele virou um xizinho? Porque ele está duplicado. Então, agora essa célula consegue se dividir e lá no final, ó, formou duas exatamente iguais, tá certo? Muito bem. Então, qual que é a importância da mitose para todos os seres vivos? Lembra da historinha do machucado lá? Você quando cicatriza? Então, a mitose ela é importante para a regeneração dos tecidos. Ela que faz regenerar. E é ela que faz a gente crescer. Então, quando você é bebê lá, até você crescer, se desenvolver todo o tecido e ter esse aumento de célula, a mitose que é responsável. E a mitose também é importante para os seres que são assexuados, né? Que fazem reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É o clone daquela célula. Ela duplica o material genético e forma duas exatamente iguais. Então, a mitose tem essa importância para os seres assexuados também. Então, olha aqui. Mitose, crescimento, mitose, regeneração, e aqui não foi colocado, mas eu lembrei para vocês, a mitose é importante para os seres assexuados, né, no processo de reprodução, porque eles se reproduzem por mitose. Uma bactéria, em meia hora aí, ela faz duas,
por mitose, tá joia? Muito bem. E o que, que o câncer tem a ver? Então, você viu que a mitose é um processo de divisão celular. O câncer é um conjunto de doenças que têm em comum o processo de divisão celular descontrolado. Então, fez um exame, detectou lá, que a gente fala o tumorzinho, aquele amontoadinho de células. O que está fazendo aquelas células se reproduzirem descontroladamente? Numa quantidade aí, ó, num aumento maior do que o normal. Né? Então é isso que faz observar e descobrir o câncer. Mas assim, o que realmente gera o câncer, na verdade, ninguém sabe, senão a gente conseguia prevenir totalmente. Então, como que se faz hoje para prevenir? Né? Então, como que eu consigo prevenir hoje? Somente através dos exames. Então, a gente sabe que é muito comum câncer de colo de útero na mulher, o câncer de mama após os 40, o homem, principalmente o câncer de próstata. Então, é fazendo os exames, né? Os exames de prevenção. Faz ultrassom da mama e a mamografia depois do 40, o exame que uma vez por ano a gente tem que fazer, porque se observar qualquer coisinha diferente lá, o médico já consegue detectar, e são tipos de câncer que são tratáveis e curáveis, né? É o que a gente tem uma maior incidência, mas que se descoberto no começo, retira, consegue bloquear essa mitose descontrolada e a pessoa fica curada. Então, olha só o resumo da nossa aula. A mitose, a gente teve lá definição, né, que é o processo de divisão celular onde uma célula se divide e vai formar duas exatamente iguais. O processo, que são as fases da mitose, né? Então, como que ela duplica o material genético primeiro, para depois ela conseguir dividir. E a importância, lembra lá da importância? Regeneração, crescimento e a reprodução dos seres assexuados. O que, que é o câncer de uma maneira bem simples? É quando eu tenho mitoses descontroladas. E daí a gente tem estágio de carcinogênese, que começa a formar o tumorzinho. E se não tratar, aquele tumor ele começa a se espalhar e vai formar em outros órgãos, tá certo? Por isso que é importante a prevenção, ter acompanhamento médico e fazer os exames de rotina, ok? Um beijo, até a próxima aula.